Olá pessoal, vamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Estamos chegando ao fim desse capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos ter só mais 2 subtópicos. Vamos entrar aqui agora na Instruções dos Espíritos, desse capítulo 27. E depois a gente vai felicidade que a prece proporciona. Então vamos aqui, depois de vários subtópicos, compreendendo essa coisa de pedir e receber dos Espíritos. A gente fala que é dos santos, que é de Deus, mas são espíritos já iluminados que trabalham direto para esses espíritos superiores, como Jesus, Nossa Senhora, Santo Antônio, esses que a gente chama de santo, Quase todos já são espíritos puros mesmo. Então vamos aqui. Instruções dos Espíritos. É no capítulo 27, item 22, maneira de orar. O dever primordial de uma criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Então ele já abre aqui, os Espíritos dando já as instruções para encerrar o capítulo, ele já abre dizendo que o nosso dever, logo de manhã cedo ao acordar, ao retomar a vida ativa de cada dia, é orar. Abrir o dia orando. E ele fala que quase todos nós oramos, mas poucos sabem mesmo orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulam umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever, que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. O Senhor que ele fala é Jesus, e ele fala que validade tem essas preces que são feitas maquinalmente, que a gente repete as palavras sem senti-las, sem às vezes nem saber o que está falando, Rezar aquele Pai Nosso decorado, e ele fala que às vezes pesa. Por quê? Porque a gente toma como uma obrigação que tem que ser feita e que quer acabar logo para terminar aquilo, para ir para o dia a dia. Então, não é um ato feito com sentimento, não é uma ligação com os Espíritos, uma ligação com o alto, feita de forma tranquila. A prece do cristão, do espírita, porque o espírita é cristão, muitas pessoas não sabem disso, nosso guia e modelo é Jesus Cristo. Seja qual for o culto, então ele já botou todo mundo que tem fé, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Então, dizer a prece, logo que volta a carne. O que é voltar à carne? É porque quando a gente está dormindo, a gente sai do corpo, a gente não abandona o corpo, continua ligado, mas sai e vai ao mundo espiritual e fica ali, cada um de acordo o seu foco, o seu interesse. Então, logo que volta a abrir essa retomada à vida encarnada com a prece, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, ou seja, profundidade, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos, até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Então ele está dizendo que a gente tem que agradecer as coisas boas que temos, agradecer o que a gente já recebeu, esses benefícios recebidos, que a gente recebe muito mais do que a gente pensa. E agradecer por poder estar com aqueles que já se foram. E a gente sempre vai em direção àqueles que a gente está com saudade. A gente não tem plena consciência, como ele disse aqui. A gente traz como uma forma de sonho e às vezes nem lembra do sonho. Mas sempre estamos com aqueles que temos saudade, aqueles que queremos ver.
trabalhamos e às vezes a pessoa está muito focada nas coisas materiais e durante essa saída vai buscar as coisas materiais, vai resolver coisas da vida encarnada. Mas quando a gente quer, quando a alma precisa, a gente vai encontrar esses amigos, vai encontrar esses amores que já desencarnaram. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, ela a prece, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo e indulgência e misericórdia. Então, reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus, diante dos espíritos superiores também, e suplicar indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem que elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Aqui ele citou a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, em que Jesus fala no Evangelho, Está escrito lá no Evangelho, que Jesus se transfigurou em pura luz. Quem olhava de longe via só o foco iluminado. Quando ele teve com Elias e Moisés naquela reunião, que eu digo que foi uma reunião mediúnica, porque Elias e Moisés eram desencarnados. Então ele diz que nós temos que nos transfigurar. É certo que não consigamos virar um foco de luz como Jesus, mas pelo menos elevar a nossa vibração, subir acima da nossa média e deixar o sentimento de fé, de humildade perante Jesus, perante Deus, e dessa forma se dirigir a Ele. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Olha, ele fala para a gente levar as nossas necessidades, mas que sejam realmente necessidades. E recomenda não pedir para reduzir as provas. Olha só, aquelas coisas que nos faz sofrer, aquelas coisas que nós não temos como resolver e que estamos enfrentando aqui. Pedir para eliminar nossos sofrimentos. É claro que nós vamos pedir, Porque estamos na vida encarnada e ninguém quer sofrer. Mas aqui é como o aluno pedir para não ir para a escola. É como o doente pedir para não ir para o hospital. Imagine, está doente, precisa de um tratamento, precisa de uma cirurgia e pede para não ir, porque vai sofrer lá na cirurgia, no hospital. O menino quer brincar, não quer ir para a escola. É comparado a esse tipo de pedido, que a mãe e o pai não vai permitir, assim como os espíritos que nos amam, nosso anjo da guarda, não vai permitir que a gente se livre das provas que vai nos aliviar. E ainda fala que é inútil pedir que nos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos. Olha aqui, ele vai citar o que é que a gente deve realmente pedir. A paciência, a resignação e da fé. Esses 3 bens preciosos, A paciência para estarmos equilibrados nos momentos difíceis, nos momentos de dores, para a gente não se desesperar. A resignação para aceitar aquilo que a gente não pode modificar. Se livrar sempre do sofrimento, quando a gente pode e tem condições para isso. Mas aqueles que são inevitáveis, que não tem solução, que a gente se resigne e tenha fé que as coisas de Deus são perfeitas e nos conduzem sempre para uma felicidade maior. E dessa fé, a fé que existe essa inteligência suprema e que os bons espíritos estão trabalhando por nós, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Não digais como o fazem muitos. Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Tem gente que pensa assim. No ano passado aí eu já pensei assim. Não adianta orar. Mas se a gente pedir, voltando à comparação, se o filho pedir para não ir para o médico, para não tomar vacina, para não ir para a escola, os pais não vão permitir. Então não adianta pedir coisas que vão atrasar o espírito. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus.
Aqui ele perguntou, o que é que normalmente a gente pede a Deus? Invariavelmente, raramente não é coisa material, não é para se livrar dos processos, né? Geralmente é isso. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral, pedir intuição do Senhor da Guarda, pedir intuição dos bons espíritos para que a gente cresça moralmente, para que a gente consiga compreender a verdade espiritual da vida. Oh, não. Poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, as coisas da terra. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Eu já vi muita gente dizer isso. Cadê seu Deus que deixa uma criança morrer? Cadê seu Deus que deixa uma guerra acontecer? As coisas não são assim. Os processos aqui são para a cura do espírito, para o crescimento do espírito. Estamos reencarnados num planeta que é escola, é hospital, é prisão para alguns, e que é um planeta de provas e expiações. É daqui que a gente está aprendendo as lições para voar mais alto. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrentes de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então ele está dizendo que se a gente olhasse bem, com cuidado, analisasse, a gente ia ver que os males que a gente está pedindo para Deus resolver, para os santos resolverem, para os espíritos nos livrarem, foram criados por nós ao longo da nossa encarnação. Nessa, né, ou talvez em vidas passadas, nós criamos o problema. Né? Vamos fazer um exemplo fácil. Eu fumo a vida inteira. Eu como gordura a vida toda. E quando estou já numa idade com a doença, eu peço a Deus para me livrar da doença. Senhor, me livre dessa pressão alta, desse colesterol alto que a gordura me proporcionou. Eu pego o carro, faço bobagens, capoto o carro e vou para a cadeira de roda. E aí peço a Deus que faça minhas pernas funcionarem. Mas se eu que dei causa, eu tenho que passar pela lição. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Isso é uma coisa que a doutrina espírita nos ensina. Não precisa bater o joelho no chão, não precisa se recolher, não precisa ir para um lugar especial. Você pode estar na rua, no ponto de ônibus, você pode estar andando, você pode estar em qualquer lugar e elevar o pensamento. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade, moral ou física? Então ele está dizendo que os nossos deveres, as nossas atitudes durante o dia a dia, é uma prece. Quando você ajuda alguém, quando você tira alguém do sofrimento, do desespero, quando estende a mão, até nas pequenas coisas. Até nas pequenas coisas. Não é ajuda de grande porte. No dia a dia, nas suas pequenas empatias com a necessidade do outro, é uma prece. Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que não vos esqueçais de exclamar: seja bendito, meu Pai. Então, olha só, ele está dizendo, quando a gente evita um acidente, quando a gente se controla numa contrariedade, elevar o pensamento a Deus, sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, e lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei.
Aí aqui tem entre parênteses, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Aí a gente cita: dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Naquele momento em que você sentiu que fez alguma atitude contra a moral que você acredita, contra o bem que você acredita, pedir perdão, para que aquilo seja registrado na nossa consciência e cada vez menos a gente faça aquilo na nossa vida. Então ele fala que a prece, assim, no dia a dia, nesses momentos, ela deve acompanhar a gente. Isso independente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, o santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Esse espírito aqui está assinado como Monod. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Em Bordeaux, França, 1862. Então ficou claro aí, minha gente, que a prece, ela é sentida, ela é uma ligação de sentimento que sai da vibração da gente, não deve ser maquinalmente palavras repetidas por obrigação, e que os pedidos que fizermos, né, já que o capítulo é pedir e obtereis, os pedidos devem ser sempre no sentido do crescimento espiritual, da melhoria moral, da paciência, da indulgência, da fé. E que ela deve nos acompanhar no dia a dia, nos pequenos momentos do dia, sempre elevando o pensamento. Está sempre ligado e consciente de que somos espíritos de passagem por aqui. E que uma grande felicidade maior nos aguarda. Não tenha dúvida disso. Assim que vamos evoluindo moralmente, conseguindo desenvolver esse amor, mas estaremos bem. Que Jesus nos abençoe e até o próximo.